Hoje é um dia importante, mais um dia histórico no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos a algumas horas de começarmos os debates para o governo do estado de São Paulo, o governo do estado do Rio Grande do Sul e também o governo de Amazonas. Para falar um pouquinho mais conosco sobre esse assunto aqui no Jornal da Bandeirantes, está conosco aqui no estúdio o diretor de conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o jornalista Rodolfo Schneider, que vai ser o mediador do debate de São Paulo entre o Tarcísio de Freitas e o Fernando Haddad, né, Rodolfo? Bom dia para você. Verdade, Pedro. Bom dia a você, bom dia Thaís, Cláudio, Sônia, os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Rodolfo. A gente realiza, bom dia, Soninha, direto aí da Europa. A gente realiza hoje em São Paulo, no Rio Grande do Sul e também em Amazonas, né, no Amazonas. E a gente tem semana que vem outros debates também acontecendo nesse segundo turno tão fundamental. E aqui em São Paulo, enfrentamento entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Como no primeiro turno, para a gente também ser bem dinâmico aqui, porque o programa hoje tem muita informação, muita notícia. Estava acompanhando agora há pouco a entrevista com o senador Efraim Filho, e a gente tem na sequência o prefeito da cidade, que já está aqui no estúdio, Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo. A gente tem um debate muito bem pensado pelo nosso diretor responsável, Fernando Mitre. De que maneira, Thaís? Pouquíssima participação, o que a gente já falava no primeiro turno do mediador, e muito enfrentamento, muito debate. E uma coisa que é interessante, por mais que a gente coloque ali uma pergunta no começo, perguntas de jornalistas no segundo bloco, inclusive Thaís Freitas estará conosco lá também, e as considerações finais, o restante é embate entre eles, cada um terá 15 minutos em cada enfrentamento e poderá administrar da maneira que quiser, entre eles. Então, se quiser que a pergunta tenha 3 minutos e depois quiser usar os outros 15 minutos direto, tipo 12 minutos falando sozinho, é a tática dele, é a estratégia dele. Se quiser falar 15 minutos sozinho, usar seu tempo direto, o que não seria obviamente uma boa estratégia, porque haja fôlego, água e etc, garganta para tocar e também você fica sem a réplica depois, também poderá. Então tem uma estratégia aí que cada um utilizará da forma que quiser. E certamente será interessante ver como que cada um vai controlar esse banco de tempo para fazer esse embate. E, como eu disse no primeiro turno, o papel de mediador é que nem juiz. Quanto menos aparecer, melhor. Neste caso, menos ainda. Então, só se um estiver entrando por cima do outro, sem deixar o outro falar e também atrapalhando a compreensão de quem estiver acompanhando o debate, inclusive aqui na Rádio Bandeirantes a partir de 10 da noite, é a hora da gente eventualmente fazer um reparo ao outro. Se não, o palco é deles, é um momento importante para o Estado de São Paulo, um debate fundamental, e a Band, mais uma vez, com a Band News FM, com a Rádio Bandeirantes, com o nosso digital, com o Band News TV, né, todo o grupo envolvido nisso, a gente tem mais uma vez a Band como a casa da democracia, largando na frente nesse debate, Thaís. E tem tanta decisão que é importante estar na mão do governador, não é, Rodolfo Schneider? Por exemplo, política de segurança pública é com o governador do estado, decisões ligadas à educação, boa parte das decisões também na área da saúde. A gente tem que debater melhor o que vai ser feito pelo próximo governador, por isso a relevância também desse debate, porque essa eleição presidencial Lula-Bolsonaro ofuscou demais os outros debates, né? Sem dúvida. E, aliás, isso que você falou, Thaís, se espelha em São Paulo. A gente tem quase que essa polarização com Tarcísio e Fernando Haddad, cada um representando Lula e Bolsonaro, vamos dizer assim, nesse cenário estadual. Agora, você falou algo fundamental. A gente daqui a pouco vai conversar com o prefeito da cidade, e o papel do governador é fundamental nessa integração com os prefeitos, olhar para a região metropolitana, olhar para o interior de São Paulo, falar do agro, falar dessa integração que é fundamental, que o governador tem que construir num estado tão complexo como São Paulo, com centenas e centenas de municípios, né, representando o que representa do PIB brasileiro, com mais de 40 milhões de habitantes. Então é uma responsabilidade muito grande, e a gente tem que realmente prestar muita atenção nesse debate depois do Faustão. Faustão entra na tela da Band às 8h50, depois desse horário eleitoral chato pra cacete, e aí na sequência a gente às 10 horas da noite começa com o debate, inclusive aqui na Rádio Bandeirantes também. Na Rádio Bandeirantes, 8h30 da noite, a nossa cobertura nas redes sociais, ao vivo, eu e o Pedro naquele estúdio montado na entrada do estúdio principal da Band, YouTube, Facebook, streaming, estamos lá. E a partir das 9h30 da noite a gente abre também no Daio essa espera para as 10 da noite, o debate na tela da Band aqui na Rádio Bandeirantes. Cláudio Humberto. Então, Rodolfo, bom dia, bem-vindo aí ao nosso programa. Quero também saudar aqui o prefeito Ricardo Nunes, que eu vejo que já está no estúdio para a entrevista. Já está pegando as regras para o próximo debate daqui a 2 anos, viu, Cláudio? Já vi ele anotando aqui, fazendo as anotações aí para a estratégia. Tá vendo aí como é que é o jogo, né? Mas eu queria saber do Rodolfo o seguinte: de que maneira o Grupo Bandeirantes pode
contribuir para que o debate não seja confronto, o que a gente mais ouve numa hora como essa é o seguinte: vamos ter confronto, vamos ter embate, vamos ter enfrentamento. Quando os caras caem no tapa, aí as pessoas estranham, né? Mas esse confronto tem que ser de ideias, tem que ser de propostas, etc. Eu queria saber de que maneira o Grupo Bandeirantes de Comunicação vai propor ou vai, como é que eu diria, eu não digo engessar, mas condicionar o debate para questões temáticas importantes para a população, né? O que a gente vê nesses debates frequentemente é um querendo, chega com pegadinhas, né, já armadas para que aquilo repercuta no dia seguinte, para deixar o adversário mal, etc. E pouco preocupados os candidatos em chegar e mostrar por que ele se considera a melhor opção, né? As perguntas, por exemplo, dos jornalistas do Grupo Bandeirantes serão temáticas? De que maneira, eu queria essa minha preocupação, de que maneira o grupo, como é que eu diria, conspira, faz essa conspiração do bem para que, afinal de contas, o debate seja mesmo de propostas e de ideias. Perfeito, Cláudio, é verdade. Eu começo com uma pergunta minha logo no começo, na largada, e também as perguntas dos jornalistas, são 5 perguntas no segundo bloco, inclusive da Thaís, são perguntas, isso já é uma tradição do Grupo Bandeirantes, a gente faz perguntas programáticas, perguntas que visam exatamente o que você falou, colocar temas fundamentais para a sociedade, a Thaís falou de segurança, saúde, enfim, temas fundamentais da sociedade, do Estado de São Paulo a serem discutidas. É claro que a gente faz isso, ou seja, a gente condiciona dessa maneira discussões que são fundamentais, mas também você deixando um amplo debate, né, embate entre eles, com tanto tempo para cada um, são 2 momentos em que cada um tem 15 minutos, ou seja, 2 momentos de enfrentamento de 30 minutos, haja vontade de brigar para achar adjetivo e encheção de saco para eles também brigarem. Então, devem fazer isso, ou podem fazer isso em algum momento, mas também com um embate tão longo assim no primeiro e no terceiro blocos, a gente sabe que a gente também condiciona que eles ali se enfrentem em ideias, em propostas, né? Então acho que é difícil sair disso e é a nossa intenção, fazer com que quem está indeciso nesse momento, que ainda não sabe em quem votar, quem votou em outro candidato, etc., no primeiro turno, possa agora decidir o seu voto para o segundo turno. Rodolfo Schneider. Só nos resta desejar uma boa sorte. Mais uma vez a Band vai marcar aí, enfim, fazer história com esse debate de governadores. E esse, né, Thaís, o primeiro, depois de quase 30 anos de PSDB, não terá em São Paulo. É verdade, vai ser muito especial. Te agradecer ao Rodolfo Schneider, diretor nacional de conteúdo do Grupo Bandeirantes, que hoje à noite, a partir das 10 da noite, vai mediar o confronto em São Paulo entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Obrigada, boa sorte, bom trabalho, Schneider. Estaremos lá juntos. Beijo, Thaís. Soninha, direto de Paris, vai ficar acordada até mais tarde para dar moral pra gente. Sempre. Um abraço, sempre. Cláudio, e Brasília. Valeu, Pedro. E Sucesso. Também o prefeito que chega agora para entrevista. Não ficarei porque tem meu programa na Band News FM. Um abraço para vocês. Tchau, tchau, gente. Bom dia, boa semana.